Que bom ter você aqui para mais uma Devocional dos Discípulos, seu lugar de encontro com Deus através da palavra e da oração. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Parece um começo simples, mas essa frase desafia tudo. Ela desafiava a lógica da época em que foi escrita e continua desafiando a lógica dos nossos dias. Se você estivesse no mundo antigo e perguntasse a alguém como tudo começou, ouviria histórias de deuses em guerra, caos sendo domado à força, divindades egoístas que criaram os humanos como escravos. O mundo era um acidente, um subproduto da fúria e da sede de poder dos deuses. Mas então surge Gênesis. E a história é outra. Nenhuma batalha, nenhuma disputa. Apenas Deus falando e tudo tomando forma. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Isso é radical. Isso é revolucionário. Isso significa que o mundo não é um acidente, mas uma obra intencional de um Deus pessoal. O universo não surgiu do caos, mas de um Criador que fala e ordena todas as coisas com sabedoria. Nos dias de hoje, a narrativa dominante mudou. Saímos dos deuses em guerra para um universo sem propósito. Agora, dizem que somos apenas partículas reunidas por acaso, um acidente cósmico sem direção. Mas então, novamente surge Gênesis, e ele nos diz que fomos criados com significado. Então disse Deus: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. Isso significa que você não é fruto do acaso. Você não está aqui por acidente. Sua vida tem um propósito, porque veio de um Deus que planejou cada detalhe. Você não é apenas um monte de células. Você carrega a marca do Criador. Isto não é pouca coisa, e isso muda tudo. Outra coisa impressionante no relato da criação é que Deus cria a partir do caos. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis, capítulo 1, versículo 2. No mundo antigo, o abismo e as águas profundas representavam o caos, o medo do desconhecido. Mas, diferente das outras mitologias, Deus não precisa lutar contra este caos. Ele apenas fala. Ele ordena a luz. Ele separa a terra do mar. Ele organiza tudo. E se Deus faz isso com o cosmos, Ele também pode fazer isso com a sua vida. Talvez hoje você sinta que está vivendo um caos, uma confusão interna, uma desordem emocional, um vazio que parece incontrolável. Mas o mesmo Deus que disse: haja luz, pode falar sobre o seu coração. Ele pode transformar o seu caos em algo belo. No sexto dia, Deus cria o ser humano. Mas no sétimo, algo inesperado acontece. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Gênesis capítulo 2, versículo 2. Se fôssemos escrever essa história com nossa mentalidade moderna, o que colocaríamos no final? Talvez um grande templo sendo construído. Talvez Deus ordenando tarefas para os seres humanos, mas não.
O final da criação é descanso. Isso não significa que Deus ficou cansado, mas que Ele estabeleceu um ritmo, um propósito. O descanso não é um detalhe, ele é o clímax da criação. Enquanto o mundo nos diz que somos definidos pelo que produzimos, Deus nos ensina que fomos criados para existir em comunhão com Ele. O trabalho é importante, mas não é o nosso fim último. O descanso em Deus é. Isso desafia nossa lógica moderna, tanto quanto desafiou a antiga. O relato da criação não é apenas uma história sobre o passado, é uma história sobre você. Se você já se sentiu insignificante, lembre-se, você carrega a imagem de Deus. Se sua vida parece estar um caos, saiba, Deus é especialista em transformar desordem em algo belo. Se o mundo diz que você só vale pelo que produz, entenda, você foi criado para descansar na presença de Deus. A criação nos ensina que somos mais do que imaginamos e nos lembra que nossa história não é um acidente, ela tem um autor. E esse autor te convida a viver com ele. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se deseja continuar crescendo na fé e recebendo devocionais diárias, inscreva-se no canal. Que o Criador ilumine sua vida com sentido, ordem e descanso.